Sejam todos sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Ronaldo dirigindo esta nave que vai falar sobre poesia. Nós vamos navegar sobre as águas turbulentas de Augusto dos Anjos. E vamos tentar reconhecer o efeito de sentidos das figuras de linguagem por este grande poeta e empregado. Bom, as questões norteadoras, provocadoras, que inauguram a nossa aula, sempre têm este intuito, né? Pôr em movimento o nosso pensamento. Você sabe ser autêntico, ousado? Quando falamos em autenticidade, logo nos lembramos da singularíssima pessoa de Augusto dos Anjos. Qual seria o tema de poema intitulado Psicologia de um Vencido, né? É um tema pesado, né? O título apresenta a palavra psicologia, porém o poema detém-se a tratar da matéria das substâncias químicas que formam o eu, evitando maior introspecção. Constata-se o negativismo interior do eu lírico, que se considera vencido, em virtude da fragilidade física do ser humano e da força implacável da morte. Esta é uma introdução para que a gente possa compreender, né, o que vem a ser essa psicologia. Observem que essa é uma palavra extremamente moderna, né, de um vencido. Um vencido aqui não se trata de apenas uma pessoa, né, mas talvez de todo um gênero, o gênero humano. Nós temos na nossa iconografia um livro aberto ao meio, né, a gente vai mergulhar nele, né. Psicologia de um vencido é um soneto, uma forma fixa da poesia com mais de 800 anos de tradição, aqui extremamente modernizada, né? Acompanhem a nossa leitura. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É um texto bastante pesado, né? Muito marcado por algumas características muito específicas e é sobre essas características que versa a nossa atividade 1, né? Observem que são dois comandos. Letra A. Percebe-se no poema lido a incorporação de um vocabulário científico à poesia. Quais palavras comprovam esta afirmação? Letra B, o termo ânsia é primordial para a construção de sentido do soneto. Nos quartetos, que palavras dialogam sonoramente com este termo? Justifique. Releiam aí o texto, eu já volto com vocês comentando as possibilidades, as hipóteses de leitura a partir dessas duas questões.
Vamos juntos, minha gente, retomando as nossas questões, né? Percebe-se no poema lido a incorporação de um vocabulário científico à poesia. Quais palavras comprovam esta afirmação, né? E o termo ânsia é primordial na construção de sentido do soneto, neste caso, né? Nos quartetos, que palavras dialogam sonoramente com este termo, né? Justifique. Observem que os quartetos são as duas primeiras estrofes do texto, né? São os dois primeiros blocos de texto do poema. Bom, carbono, amoníaco, epigênesis, hipocondríaco, verme, são expressões até técnicas e científicas vindas de outros campos do saber, que entram na poesia extremamente moderna deste grande poeta, né? Com relação à palavra ânsia, né? Observem como nós temos a repetição sonora, a semelhança acústica em rutilância, infância, repugnância, repetindo sons semelhantes aos de ânsia. Sugere-se que a sensação desagradável ocorre quando ele profere os vocábulos, né? Observem que há uma relação íntima entre a forma e o conteúdo, que são indissociáveis, né? A forma, por assim dizer, reproduz até o movimento de engulhos que o eu lírico sente. A preponderância do vocabulário científico, uma das principais características deste poeta singular. Vamos então para a nossa reflexão 2, atividade 2, né? A linguagem do poema surpreende e modifica uma tradição poética brasileira, em grande parte construída com base em sentimentalismos, delicadezas, sonhos e fantasias. De que área do conhecimento humano provém estes vocábulos, né? Atentem, se quiserem reler o poema, é interessante. A gente já volta comentando com vocês da onde vêm essas expressões, estas palavras. Até já! Gente, de que área do conhecimento humano provém essas expressões vocabulares, né? Estes termos técnicos, né? Pois vem da ciência, particularmente da química, né? O autor apropriou-se de um vocabulário científico da química para produzir efeito de angústia existencial diante das implacáveis leis da natureza. Apesar do texto se chamar psicologia, né? Uma das principais áreas do campo da saúde,
saúde com as ciências humanas, curiosamente, é sobretudo nas ciências duras que o poeta vai buscar as referências, as palavras para descrever friamente a natureza da vida, né? Atentem que nós temos na nossa iconografia as clássicas imagens da engenharia química, né? Uma cadeia, por assim dizer, de carbono, oxigênio, né? Enfim. Vamos então para a nossa terceira reflexão, a atividade 3, que traz 2 comandos. Nestes versos, monstro de escuridão e rutilância. O eu lírico utiliza uma figura de linguagem, identifique-a. Letra B, percebe-se que outra figura de linguagem nos versos. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que escapa da boca de um cardíaco. Atentem, novamente, releiam os enunciados, a gente já volta comentando com vocês a nossa hipótese de leitura. Observe, minha gente, que no plano lexical, vocabular, esse texto é extremamente rico, mas é também extremamente exigente, né? Nós temos expressões aqui que são muito raras, né? Voltando à nossa atividade, né? Nestes versos, monstro de escuridão e rutilância, o eu lírico utiliza uma figura de linguagem. Que figura é essa, né? É o que a gente chama de antítese, né? A oposição entre opostos, o esplendor e a escuridão, aqui representada na expressão rutilância, né? É a antítese, a figura de linguagem que nós encontramos aqui, monstro da escuridão e da luz, né? Da rutilância. E na letra B, percebe-se que outra figura de linguagem nos versos, sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que escapa da boca de um cardíaco. Observe que apresenta uma comparação, pois análoga significa semelhante, né? É uma analogia, é uma comparação, uma figura de linguagem muito produtiva, né? Muito comum na literatura, mas nós a empregamos o tempo todo, né? Nós comparamos as coisas, as pessoas o tempo todo. É uma figura de linguagem muito parecida com a metáfora, embora a metáfora seja um nível de abstração um pouco mais profundo, a comparação ela é sim uma figura de linguagem muito produtiva. Bom, vamos então à nossa reflexão 4. A gente está indo passo a passo, porque esse texto de fato é difícil, né? Releia estes tercetos. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra.
Que enfoque é dado à morte nas duas últimas estrofes, né? É nestes dois tercetos que encerram esse soneto, né? Releia aí com atenção, né? Qual que é a figuração, a representação, como se dá essa, digamos assim, definição da morte. Pensem aí, eu já volto com vocês comentando o nosso gabarito. Vamos juntos, minha gente, sempre repensar esse texto, né? Que enfoque é dado à morte nas últimas estrofes do poema, né? Como ela é representada? Como se dá essa figuração, esse aparecimento, né? A morte é considerado o destino final de toda forma de vida. Cabe ressaltar também a crueza do tratamento dado à morte, representada pela imagem do verme a comer sangue podre das carnificinas. Sim, é um texto bastante pesado, né? Lúgubre, mórbido, né? Mas real, né? Querendo ou não, essa a figuração da morte, aquela que vence. Por isso que é a psicologia de um vencido, é de alguém que tem consciência da iminência da morte. Bom, do ponto de vista histórico, vamos então tentar compreender que figura ambígua e marcante e singular é essa, Augusto dos Anjos, né? A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos pré-modernistas, a gente chama assim didaticamente, né? Esse livro é publicado ali na primeira década do século XX e de fato ele está antecipando o que a poesia dos anos 20 com os heróicos do modernismo vão conseguir retratar. Mas aqui nós temos a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial, né? Há uma certa negatividade, como dizem os teóricos da modernidade, né? O parnasianismo é aquela escola extremamente preocupada com a forma, né? Cujo princípio é a arte pela arte, né? Já o simbolismo não, né? Ele dá uma resgatada em alguns valores românticos que os parnasianos já tinham recusado. Pois bem, tudo isso a gente encontra no Augusto dos Anjos. O parnasianismo, o poema A Psicologia de um Vencido, mantém a métrica rigorosa dos sonetos e as rimas opostas, né? O esquema rímico é muito regular, é um texto extremamente regular, equilibrado, né? Como justamente eram os textos parnasianos.
Já do simbolismo, ele traz a espiritualidade, né? Ainda que seja de forma, digamos assim, avessa, né? Aproveita a espiritualidade e expressa no trecho a influência má dos signos do zodíaco, que a gente vai ver logo mais. Essa poesia violenta que canta a miséria da carne e putrefação rendeu a Augusto dos Anjos o epíteto, o título de poeta da morte, dada a obsessão que o poeta nutria pelo tema. Esses elementos podem ser observados no poema Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, e escarna nessa boca que te beija. Observem que novamente nós temos o mesmo tom, é pesado, é lúgubre, é violento, é extremamente agressivo, é frio, né? E exige algumas atenções para que a gente possa responder a atividade 5, a última reflexão da nossa aula, né? Que vem em duas questões. A palavra homem no segundo quarteto foi empregada em que sentido? E letra B, existe uma única palavra que nos passa a mínima informação sobre a identidade do interlocutor? Qual é essa palavra? Pensem aí, vocês vão reler o texto, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito. Vamos juntos, minha gente. Observem que a atividade 5, então, se desdobra em duas interrogativas. A palavra homem no segundo quarteto foi empregada em que sentido? E letra B, existe uma única palavra que nos passa a mínima informação sobre a identidade do interlocutor. Qual é essa palavra? Sim, há um diálogo, por incrível que pareça, este poema fala com alguém, né? E quais são, então, qual é essa palavra? Amigo, né? O amigo, no finalzinho do poema, é este vocativo que invoca o interlocutor, né? Com relação à palavra homem no segundo quarteto, na questão A, ela diz de respeito a qualquer indivíduo, a qualquer pessoa, né? Na verdade, esse é um dos principais temas de toda a literatura, né? Ela mergulha naquilo que todos nós partilhamos, né? É isso que a gente chama de humanidade, ou como dizia Montaigne, né? A condição humana. Todo homem traz em si a condição humana. Pois bem, eu queria trazer para vocês uma referência que eu acho maravilhosa, extremamente atual. O antilirismo da poesia de Augusto dos Anjos influenciou a música brasileira, sobretudo o rock, ritmo marcado por músicas que almejam protestar contra a normalidade e contra as convenções sociais, elementos disponíveis na obra Eu, do Augusto dos Anjos. Arnaldo Antunes, ex-integrante do grupo Titãs, musicou o poema Budismo Moderno, que se encontra no disco Ninguém, de 1995. Pessoal, se vocês não conhecem Augusto dos Anjos, deem uma procurada, tá? Vocês vão encontrar muito material dele. E provavelmente vocês, sem saber, conhecem Arnaldo Antunes
afinal de contas foi ele quem escreveu um poema que fala de uma mão que lava outra, que lava uma e que lava outra. Então o que fizemos hoje? Compreendemos um pouco mais sobre a poesia e a sua linguagem, reconhecemos as figuras de linguagem presentes em 2 poemas de Augusto dos Anjos, este poeta maravilhoso do começo do século XX. Eu me despeço de vocês com um abraço sempre carinhoso e até mais.